Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o tema o poder das palavras. E aí, você acha que as palavras têm poder? Você acredita que as palavras têm poder? Acreditam? Eu acredito que as palavras têm poder e elas têm uma influência muito grande sobre nós, sobre aquilo que a gente é, que a gente forma, como a gente se forma. Tem grande influência sobre nós as palavras. E eu queria deixar também a gente vai conversar hoje, vai ter um bate-papo, onde eu vou estar falando sobre algumas situações em que as palavras podem influenciar a nossa vida, influenciar a nossa família, influenciar o ambiente que a gente vive, o ambiente que a gente está. Tem sim, né, Kate? Flávio, tem muito poder. E uma vez, quando eu comecei a fazer postagens no Instagram, já faz uns 2 anos mais ou menos, eu vi uma pesquisa de um senhor chinês que chama Masaru Emoto. Eu não sei se vocês já ouviram falar. E o que ele fazia? Ele pegava 2 potes de arroz, da mesma forma, higienizados da mesma forma. Vocês me desculpem até às vezes o jeito que eu falo, que eu vou procurando as palavras e até apresento algumas dificuldades em estar juntando as palavras para poder estar explicando para vocês. Mas eu vou conseguir, vai dar tudo certo, tá? Isso é uma dificuldade minha que eu preciso trabalhar. Não se importem com isso. Então, Masaru Emoto, ele fez essa pesquisa, esse teste, colocando 2 potes de arroz que foram produzidos da mesma forma, do mesmo jeito. E cada pote, um pote ele falava coisas boas e o outro pote ele falava coisas ruins. Todos os dias ele fazia isso durante um bom tempo. Aí ele começou a notar que o pote que ele falava coisas boas demorou muito mais para embolorar, e o pote que ele falava coisas ruins embolorou e estragou mais rápido. E eu também fiz essa pesquisa, eu também fiz esse teste aqui em casa. Limpei 2 potes da mesma forma, peguei arroz cozido, coloquei nesses 2 potes e deixei aqui. Aí a gente reuniu o pessoal aqui de casa, eu fiz eles entrarem na brincadeira, né? Ir lá, fazia eles falarem coisas boas para um pote de arroz, fazia eles falar coisas ruins para outro pote. Eu vou ver até se eu acho para vocês lá naquela parte do Instagram que tem todas as publicações que a gente faz nos stories, porque eu fui compartilhando nos stories. Eu vou ver se eu acho lá para vocês, para mostrar como que foi, porque eu não salvei na câmera, eu deveria ter salvado, né? Mas eu não salvei, eu esqueci de salvar. E aí, gente, a minha família viu como que foi incrível os potes de arroz. Que a gente falava coisas ruins, ele embolorou mais rápido, começou a criar aquele bolor. O pote que a gente falava coisas boas, ele também criou bolor, mas demorou para criar esse bolor. Foi questão de 1 mês que a gente fez esse teste. Imagina só você que está me assistindo agora, como que é o poder das palavras. Se elas têm poder sobre algo que não tem vida, que é algo inanimado, que é um pouco de arroz. O arroz não tem vida, né? Imagina sobre nós, sobre seres humanos, que poder que elas têm sobre a nossa vida. Como que elas podem influenciar no nosso dia a dia, no nosso crescimento. A gente às vezes chega do serviço e fala, nossa, mas que droga, o dia foi ruim, o serviço não foi bom,
eu não gosto de trabalhar. Olha só tudo que você está criando. Porque a partir do momento que você fala isso vai se tornando a sua realidade. Isso vai vindo à tona para você. Você vai criando a existência, vai chamando a existência daquilo que você está falando. E então é muito sério isso. Eu quero que você entenda que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que sai da nossa boca. Porque hoje, se eu precisar te fazer essa pergunta assim, ó, se você fosse comer suas palavras, a sua alma, ela estaria nutrida ou envenenada? Como que estaria a sua alma? É isso que a gente precisa, ter esse momento de reflexão, de entendimento e trazer isso para o nosso dia a dia. Não só nessa questão de serviço, que é uma coisa que a gente reclama demais, né? Eu aprendi a não ficar reclamando sobre isso, agradecer pelo serviço, colocar a gratidão em prática, agradecer por ter esse momento onde eu vou trabalhar, vou trazer o sustento para minha família, eu, meu esposo. E para que as nossas crianças observem isso que a gente está falando, porque eles estão aprendendo tudo que a gente está falando. Imagina só, todo dia só reclama da vida, só reclama do serviço, só reclama de tudo. Como que os seus filhos não vão ficar, que os nossos filhos não vão ficar? Eles vão crescer achando que serviço é uma droga, que trabalhar é muito ruim. E não é isso que a gente quer passar para eles, não é verdade? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês também é sobre as palavras que a gente fala para as outras pessoas. Como a gente precisa tomar cuidado com isso também. Os pais costumam, muitas das vezes, quando estão estressados, né? Vão lá, chama o filho de burro, chama o filho de imbecil, chama o filho de demônio, chama o filho de tudo quanto é coisa ruim. E aquela criança vai absorvendo tudo isso. Kate, nutre só das palavras boas, assim como o que veio, que ouve. Gratidão sempre. Obrigada, minha linda. Que bom o seu comentário. Eu fico muito feliz quando você comenta aqui, quando você interage comigo, quando todos vocês interagem comigo. Isso é muito gratificante para mim. Eu gosto de ver vocês conversando, da gente batendo papo. Isso é muito bacana, muito legal, viu? Obrigado por vocês que estão me assistindo. Muita gratidão. Então a gente que é pai, eu sou mãe de 2 meninos. Preciso, já me peguei, sim, gente. Já me peguei falando coisas que eu não deveria falar para os meus filhos, chamando eles de coisas que eu não deveria chamar. Então isso não é algo legal. Depois eu fui ter esse entendimento sobre aquilo que estava saindo da minha boca. Aquilo que está saindo da minha boca está nutrindo a vida deles ou está envenenando? Aí, a partir do momento que eu tive esse entendimento daquilo que vai contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento, para a autoajuda deles, eu falo aquilo que for bom. Aquilo que não for bom, é claro que a gente vai ter as críticas, com certeza, mas aquilo que são destrutivas, que são críticas destrutivas, que são coisas que vão destruir eles ao invés de ajudar, eu não falo. Por mais que a gente se sinta nervoso na hora da raiva, da vontade de falar tudo quanto é coisa, de xingar as crianças de tudo quanto é coisa, eu também passo por isso, gente. Eu também passo por isso, eu também sou mãe, eu também tenho que me controlar naquilo que eu vou falar, pra não falar aquilo que eu não devo. E também é tudo muito sobre o autocontrole, sobre como a gente consegue se controlar mediante aquilo que sai da nossa boca. Se só sai destruição, é só destruição que você atrai. Porque a programação neurolinguística, ela trabalha muito isso. Tudo aquilo que você fala, como eu disse, torna a sua realidade. Você está atraindo aquilo para você. Então, quanto mais coisa ruim você fala, mais aquilo vai acontecer. Vocês conseguem ter o entendimento sobre tudo isso que eu estou falando? Vocês estão conseguindo entender? Vamos lá. Isso de infância é muito forte. É importante um ego construído no subconsciente para a vida toda, conflitos internos.
Quantas pessoas hoje, quantos adultos, Kate, pessoal que está me assistindo, estão com feridas internas por causa daquilo que ouviu do pai, da mãe, que deixou de acreditar no seu potencial, que deixou de acreditar em si mesmo. Por quê? Porque ouviu muito do pai: você não vai conseguir nada na vida, você não vai progredir. Essas coisas que vão destruindo o caráter da criança, que vai se tornar um adulto no futuro. Aí quando ele cresce, ele tem dificuldade de atingir objetivos, tem dificuldade para conquistar as coisas. Mas por quê? Porque dentro dele ainda tá essa criança ferida. Tá essa criança machucada por essas palavras que foram ditas e que ela ouviu. Você aí mesmo que está me assistindo já deve ter ouvido algo que venha te atormentando ao longo da sua vida. E isso deve fazer de você, deveria fazer de você uma pessoa melhor, um humano melhor, que não causa isso em outras pessoas, que não traz isso para outras pessoas. E sempre pensar, se a palavra tem poder sobre um objeto inanimado, que poder que ela tem sobre a vida de um ser humano? Tem muito poder. Sabe aquelas frases de programação neurolinguística? Não sei se vocês acompanham aqui PNL. Aquilo que fala assim, vamos olhar no espelho, falar: eu acredito em você, eu te perdoo, eu acredito no seu potencial, eu te amo, ou eu me amo, né? Se referindo a mim. Eu me amo, consequentemente vítima de relacionamentos conjugais e de amizades mal resolvidas. Sim, tem muito isso, Kate. Acontece muito. Futuramente, como ela pode ser que esteja com uma autoestima abalada, né? Porque foi destruída por seus pais na infância, não só pelos pais, mas também por pessoas próximas. Como também tem professores, né? Que às vezes falam que você é um burro, você é isso, não consegue fazer nada direito. O que acontece de estar com essa autoestima, ser vítima desses relacionamentos, porque precisa de um suporte emocional. Essas pessoas precisam desse suporte. E às vezes é um suporte emocional negativo, né? Que acaba procurando na pessoa, no cônjuge, essa representação da mãe, do pai ou da pessoa que feriu. E vai alimentando aquela autodestruição. Vai alimentando essas coisas negativas dentro de si. Adultos que procuram em parceiros o que não tiveram na infância. Tem sim. Relação materna, paterna. Existem homens que se casam com mulheres achando que ela vai ser a mãe, que vai fazer o papel da mãe. E existem mulheres que se casam com homens com uma carência afetiva muito grande, que acham que o homem vai ter que fazer o papel do pai. E isso gera uma insatisfação muito grande, porque aquela pessoa com quem você está se relacionando não é sua mãe e não é o seu pai. Ou seja, você precisa trabalhar, entrar dentro daquilo que foi ferido em você e trabalhar um processo de cura, onde você vai conseguir levar a sua vida com mais qualidade. Mas sempre lembrando como que eu posso apoiar o outro, como que eu posso, o que eu posso dizer de bom para o outro e o que eu posso dizer de bom para mim. Porque quando eu falo nessa questão da palavra, às vezes a gente reproduz aquilo que foi dito para nós, né? Pessoas que foram muito feridas, muito magoadas na infância, com a questão de palavras, elas vão se tornar geradores desse ciclo, pessoas que processam esse ciclo, ou seja, elas vão acabar magoando e ofendendo as outras pessoas da mesma forma que elas foram magoadas e ofendidas.
A gente precisa sim trabalhar essa criança interior, trabalhar esses conflitos internos, precisa elaborar essa situação, resolver tudo isso para que isso não venha atrapalhar a nossa vida futuramente. Não venha atrapalhar a nossa vida amorosa, como a gente conversou, como que isso pode afetar, né? Quando é falado de criança, aí você entra num relacionamento, aí você começa a cobrar aquilo que você não teve dos seus pais, ou aquilo que foi dito, gerando uma dependência emocional. No serviço, para você conseguir ter essa capacidade de desenvolver, de produzir. Porque se a gente analisar, a maioria das pessoas que não conseguem produzir, elas foram muito, muito, muito ofendidas durante a sua infância. Com palavras de como, você não faz nada direito, você só faz tudo errado, você é um burro, você é um idiota, com palavras desse tipo. Você é minha decepção. E aí chega na fase adulta da forma que eu falei. Em relação ao poder das palavras, vocês têm alguma contribuição que vocês gostariam de fazer? Tem algum comentário, alguma pergunta pra gente tá falando sobre? Eu vou deixar livre para vocês comentarem o que quiser. E a nossa próxima live eu tô pensando em fazer sobre perguntas e respostas. Então eu vou deixar nos stories uma caixinha de perguntas, né? Durante a semana, ainda não vai ser hoje. E depois a gente vai estar fazendo isso, vai estar falando sobre isso. Vai ser uma live bem bacana. Tá aí o nosso autoconhecimento e não morrer analfabeto da nossa própria história. Em que fase ou idade que as palavras causam impacto? Não tem. A partir do momento que você está ali no útero, as palavras já causam impacto. Você sabe por que eu vou te falar isso? Porque acontece em crianças que foram rejeitadas no útero da mãe. Olha só como que isso é profundo. De repente, aconteceu de ter uma gravidez indesejada. Aí aquela mãe grávida ali começa a falar que não queria aquela criança, que preferia fazer um aborto, ou que preferia que a criança morresse. Sei lá, começa a dar essas palavras negativas, a dizer essas palavras negativas para um feto que ainda não tem o total entendimento das coisas, mas que já está recebendo tudo aquilo que a sua genitora está falando. Ele cresce se sentindo rejeitado, não consegue achar o seu lugar no mundo, não consegue sentir que faz parte de algo. E aí quando a gente trabalha com regressão, que a regressão vai até no útero, né? Ele tá lá no útero ouvindo essas coisas da boca da mãe ou da boca do pai, de quem falou. E agora não consegue, adulto não consegue achar o seu lugar no mundo, não consegue se encontrar, ter esse autoconhecimento, ter esse desenvolvimento produtivo bom, porque sempre se sente insuficiente, incapaz. E aí gera essa insuficiência, essa incapacidade de acreditar que nunca vai ser suficiente para ninguém, mas isso é algo de não se sentir suficiente para os seus pais, porque lá no útero ele ouviu que não era bom o suficiente, ou que não era bom e por isso ele precisava ser descartado. Isso faz sentido para vocês? Vocês conseguem entender isso? Então não tem idade, marque, né? F marque. Não tem idade para essas palavras causarem impacto na vida das outras pessoas e nas nossas vidas. Mas isso a gente tem que saber como que vai usar. Infelizmente a gente não controla aquilo que o outro vai fazer com a gente, mas a gente pode controlar como que a gente vai reagir diante disso. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá, hein? Quero ver vocês interagindo aqui comigo. Vou fazer mais lives também, mais lives ao vivo. Hoje eu nem preparei nenhum conteúdo no meu notebook. Hoje eu queria que as coisas fluíssem da minha mente.
sem nada premeditado. Mas até agora eu tô achando bem bacana. Deixa eu ver, tinha mais uma pergunta, um comentário, né, da Kate. Tá aí o nosso autoconhecimento e não morrer analfabeto da nossa própria história. Mas não podemos nos vitimar e culpar os pais por tudo. São culpados pela nossa infância, mas pelo hoje somos culpados e decidimos resolver pelos nossos egos. Se eles são culpados, é como eu disse, a gente não pode decidir o que o outro vai fazer ou vai falar com a gente. Mas a gente pode, Kate, decidir como a gente vai reagir diante disso. E é isso que eu tô querendo dizer. Sim, as pessoas têm as suas parcelas de culpa, mas nós somos os principais, né? De decidir o que a gente vai fazer com o que as pessoas fazem com a gente. Não é só sobre vitimizar e sobre culpar os pais. Não é só sobre isso. É sobre entender em que parte do processo você tá. No momento que você se encontra. E o que você vai fazer com isso? A decisão é unicamente nossa. Se a gente vai ficar ali a vida inteira remoendo aquilo, acreditando naquilo, entra também as crenças limitantes, né? Eu vou acreditar a vida inteira que eu sou um burro, porque minha mãe falou que eu era um burro, meu pai falou que eu era um burro. Eu vou acreditar a vida inteira que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque os meus pais disseram. Não é sobre isso. É sobre o que eu vou fazer com isso, como que eu vou lidar com essa situação. Qual vai ser a minha decisão? Qual vai ser a sua decisão hoje? Como que você decide encarar isso? E aí a gente faz o quê? Trabalha a terapia, porque algumas dessas coisas, ou se não as maiorias, elas estão no nosso inconsciente. A gente não está ciente do que isso está nos fazendo mal, de que aquilo que as pessoas falaram pra gente está nos fazendo mal. Aí surgem os sintomas, né? Que são as queixas, que são aquilo que os pacientes trazem para nós. Através do método da análise, de hipnose, regressão, a gente vai descobrir o porquê que esses sintomas estão aparecendo e em que momento isso aconteceu. Aí faz um processo de ressignificação, né, de elaboração, onde a pessoa consegue entender tudo isso e aquilo sai do inconsciente dela, vem para o consciente e a partir do momento que vem para o consciente dela, isso deixa de afetar a vida dela. Porque enquanto estava lá, escondidinho, enquanto eu não sabia o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê não sei o quê, aquilo estava afetando a minha vida. Mas a partir do momento que isso vem à tona, a partir do momento que eu sei o porquê, que eu sei como aconteceu, onde aconteceu, isso já não deve mais ter poder sobre mim. E é isso que a gente tem que fazer com as palavras. As opiniões dos outros. Vamos falar também que entra nas palavras sobre opiniões das outras pessoas. A opinião do outro, ela é algo muito próprio, muito peculiar, muito dela mesmo. Mas a opinião do outro é a opinião do outro. Não quer dizer que aquilo seja a sua verdade. Mas fulano falou que eu sou metida. Eu fico me preocupando com o ciclano vai dizer, com o beltrano vai dizer. Gente, o que eles vão dizer, a opinião do outro a seu respeito, é só a opinião dele, diz respeito a ele. O importante é você saber quem você é você saber quem você quer ser. Isso faz sentido para vocês? Vocês conseguem entender isso que eu tô falando? Quem tiver mais comentários, mais perguntinhas, pode ir deixando aí que eu vou respondendo, tá? A gente vai falando sobre isso. Não dá pra ficar se preocupando a vida inteira com o que os outros vão dizer, porque eu vou ter medo disso, porque eu vou ter medo daquilo. Não, gente. Pensa como eu tô falando, é só a opinião dele. E trabalhe o seu autoconhecimento. Porque a partir do momento que você se conhece, que você sabe quem você é, a opinião do outro não vai fazer diferença para você. Não vai te afetar.
Porque é isso que acontece, né? O outro fala, a gente fica abatido, fica triste, fica chateado, fica preocupado, mas não. Se você sabe quem você é, podem falar o que quiser de você. Faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo me entender até aqui? Perguntas? Comentários? Para quem está entrando agora, a gente está falando sobre o poder das palavras. Eu não sei se o primeiro comentário que eu fiz ficou fixado aí, onde está a descrição. Mas eu espero que sim. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Influencia em nada? Como assim, Luana? O que você quis dizer com isso? Tome cuidado com o que você diga. Filtra o que você escuta. Palavras têm poder. Muito poder, Luana. Filtra aquilo que você absorve, aquilo que você traz para sua vida. Lembrando que não vai afetar só você as suas palavras, mas também vai afetar a vida de terceiros, vai afetar a vida das pessoas que estão ao seu redor. E que você escolha não ser mais uma pessoa que vai magoar a outra com o que diz, mas que você seja aquela pessoa que vai levantar outra pessoa com o que você fala, que vai apoiar, que vai incentivar, que vai falar sobre críticas construtivas e não críticas destrutivas. Sempre tenha empatia, pense no outro, se coloque no lugar do próximo. A mente tem poder, José Roberto, é tudo que a gente cria, né? É tudo que a gente atrai. No começo, José Roberto, eu estava falando sobre uma pesquisa, um teste que Masaru Emoto fez, e ele falava sobre... Ele colocou 2 potes de arroz, né, separados, e ele falava coisas boas para um pote e coisas ruins para o outro pote. E ele observou que o pote que ele falava coisas ruins apodreceu muito mais rápido que o pote que ele falava coisas boas. E aí eu estava conversando aqui com o pessoal que imagina só, se as palavras têm poder sobre um objeto que não tem vida, imagina sobre nós que temos. Vamos atrair sim, não é só besteira, vamos olhar no espelho, falar quão poderoso a gente é, quão capaz, o quanto que a gente se ama, vamos pôr isso da boca para fora. E quando uma pessoa te coloca para baixo, mora na mesma casa, por exemplo, pai e mãe, dá para segurar o filtro? Pergunta bacana essa. Dá para filtrar sim, e dá para você ser diferente, dá para você chegar neles, conversar com eles, falar que você não gostou, é claro que da maneira mais tranquila possível, expor como que você se sentiu quando eles disseram aquilo sobre você. Porque a partir do momento que eu falo para o outro sobre algo que eu não gosto, que ele está fazendo comigo, eu dou o direito para ele de ser diferente. E quando eu não falo, aquela pessoa não vai saber. E se ela não sabe, como que ela pode se desculpar comigo? Como que ela pode fazer diferente? Então dá sim. Não devolver, Mark, não devolver na mesma moeda. Isso é importante, é interessante. Porque se você não gosta que eles falam assim com você, por que você também vai falar assim com eles? Entende? O que eu não quero pra mim, eu não faço pros outros. Mais ou menos isso. E o que eu quero pra mim, o que eu sinto bem, eu vou falar, eu vou comentar. O que eu não gosto também vou falar, sem ofender, sem magoar. Eu vou expor os meus sentimentos e a situação. Faz sentido pra vocês? Ó, pessoal, eu vou estar finalizando essa live agora, tá? Mas ela vai estar salva por 24 horas para vocês assistirem.
Eu agradeço, viu, muito todos que estiveram presentes aqui, todos que tiraram o seu tempinho para estar me assistindo. Muito obrigada, viu, uma gratidão imensa por todos vocês. No meio dessa semana eu pretendo fazer outra live, mas aí eu vou deixando a notificação. Não esquece da nossa próxima live, sem ser essa a próxima, que eu vou estar fazendo uma sessão de perguntas e respostas, tá ok? Vou estar respondendo ao vivo. Vocês vão estar me mandando as perguntas e eu vou estar respondendo ao vivo no dia da semana que eu ainda vou definir, tá bom? Um abraço e um beijo a todos. Pensem em tudo que eu disse. Lembre-se do poder das palavras. Acredite no seu potencial. Sempre saiba quem você é. O que você está fazendo aqui. Qual o seu propósito. Não se importe com as opiniões dos outros. Um resuminho. Não se importe com as opiniões dos outros. E não seja um propagador de palavras negativas, de coisas negativas. Seja alguém que propague palavras de força, coisas boas, que saia sempre coisas boas da sua mente. E lembre-se que tudo aquilo que você fala vai se tornar a sua realidade. Então fale coisas boas sobre seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Encontre esses pontos bons e positivos que você pode falar, tá bom? Tchau, tchau, gente!